Eu li esses livros hypados e vim te contar se eles valem a pena ou não. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo no canal, né, falando sobre livros. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre alguns livros mais famosinhos, hypados aí, que estão na boca do povo, a galera tá lendo, tá gostando, que eu li e vim dar a minha opinião pra vocês, contar como foi a minha experiência e se eles valem a pena ou não, tá? Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo dessa série aí de livros hypados, né? E dessa vez eu tive que pensar um pouquinho quais livros eu ia colocar aqui, não sei se eu que tô lendo poucos livros hypados ou se estão tendo menos livros hypados aí recentemente, fiquei um pouco na dúvida, mas igual eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque eu tenho alguns títulos pra conversar aqui. Mas lembrando sempre, né, gente, que essa aqui é a minha opinião, tá? Acho sempre muito interessante e encorajo vocês que tenham as suas experiências, né, se tiverem interesse em ler os livros, até porque eu não vou gostar de todos os livros que tem aqui nessa lista, tá? Então vocês vão me achar um pouquinho chato nesse vídeo hoje. Mas em todos os vídeos de livros hypados que eu falei, tem algum sempre que eu não curti tanto ou que não funcionou muito bem pra mim. Igual vai ter nesse vídeo aqui também. Mas por favor, não desistam de mim, tá? E já vai deixando sua curtida aí no vídeo também pra não te arrepender depois. Já te inscreve no canal também, manda esse vídeo pra alguém falando: meu Deus, olha o que ela disse no meu livro favorito. E me indica aí nos comentários um livro hypado que tu acha que eu tenho que ler pra vir contar pra vocês como é que foi a minha experiência. Vamos começar então falando do livro mais hypado aqui dessa lista que eu separei pra esse vídeo, que é ele mesmo, né, o maioral, Amanhecer na Colheita. E esse livro, por mais estranho que possa parecer, gente, ao mesmo tempo que eu gosto, que ele aquece o meu coração de fã, assim, o meu coração nostálgico de quem ama Jogos Vorazes, né, porque é um livro do mesmo universo, eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho as minhas questões com o livro. Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou pensando sobre o livro, mais eu vou descobrindo alguma coisa nova sobre ele, alguma coisa que eu gosto ou que eu não curto tanto assim, né? Eu sinto que eu tô bem imersa na história ainda, porque estão divulgando aí, né, o elenco do filme que vai sair só no ano que vem, que eu tô bem ansiosa pra esse filme também. Não vou ficar dando spoiler aqui, porque não é a minha intenção, tá? Não vou dar spoiler de nenhum livro, só vim comentar a minha experiência, mas tem algumas pessoas do elenco que já foram divulgadas, algumas pessoas bem interessantes aí que me deixaram na vontade de assistir. O Haymitch, que é o protagonista aqui do livro, né, já foi escalado também. Eu fiquei bem curiosa pra saber o que vai acontecer aí nessa adaptação, tô bem animada. Mas aqui no caso, então, a gente tem a autora revisitando, né, o universo de Jogos Vorazes através do Haymitch, que foi o mentor da Katniss e do Peeta na trilogia principal, né, que inclusive, gente, eu amo Jogos Vorazes. Caso vocês não saibam, eu sou muito fã de Jogos Vorazes e cada vez que eu leio, pra mim, a história fica melhor, tá? A trilogia principal. Eu gosto muito também de A Cantiga dos Pássaros das Serpentes e eu gosto do livro. Eu gosto dessa história. Porém, eu acho que tem algumas coisas que fogem um pouco... que são exageradamente exageradas. Eu até comentei em alguns vídeos com vocês, eu fiz um vídeo enorme falando sobre esse livro, só sobre ele, um vlogão de leitura. Vai estar aí no card pra quem quiser assistir, mas a minha grande questão, assim, é que em alguns momentos a história soou um pouco forçada, alguns acontecimentos soavam um pouco forçados e até repetitivos. E eu tô falando mesmo da forma como foi escrito, não do que acontece na história, tá? Porque eu entendo, é óbvio que a autora vai reforçar o quão a capital é ruim e ela deve fazer isso, porque às vezes a gente pode acabar esquecendo, né? Reforça que o Snow é um cara terrível, que é um cara perigoso e muito poderoso. A gente vê isso em vários momentos aqui no livro também, porque aqui a gente acompanha o massacre quaternário, né? Os Jogos Vorazes, em que o Haymitch se consagrou aí como vitorioso. Como que ele conseguiu vencer, né? E o que custou. O que isso custou pra ele. E algo que eu gostei e achei bem interessante de ver no livro é a autora reforçando os traumas dos personagens e o quão perigoso é vencer esses jogos. Eu acho esse aqui um livro tão triste e tão cruel ao mesmo tempo. A autora soube dilacerar o coração de quem tá lendo em várias cenas. Tiveram algumas cenas aqui, tanto dentro da arena quanto fora da arena, porque a história se passa nos dois ambientes, né? No Distrito 12, na capital, dentro da arena, enfim. Tiveram cenas que me pegaram tanto, gente. Eu me emocionei muito lendo o livro. Em vários momentos eu senti a história. Isso é bastante difícil, porque a gente já sabe qual é o destino do personagem, né? O que acontece. Tem aqui o epílogo também, que é extremamente relevante para todo o contexto da série num geral. E eu gosto que a autora mantém os seus mistérios, né? Ela entrega muitas informações pra gente, né? Que já leu o primeiro livro da série, a trilogia principal, ou até mesmo a Cantiga. E ela deixa alguns mistérios
mistérios permeando a narrativa, quase que assombrando a história também, e eu acho isso muito importante e muito interessante para nos manter dentro da história também. E apesar, gente, de eu ter essas considerações com o livro, eu acho que essa aqui é uma história que todo mundo que ama Jogos Vorazes tem que ler. Vale sim muito a pena para quem já leu os outros livros, e eu sou da opinião que eu vou ler todos os livros que a autora for trazer pra gente dentro do universo, tá? Gostaria sim que ela trouxesse aí algum livro contando pra gente como foram os dias escuros ali, né? Antes um pouquinho ali e durante, né, o período que os distritos se rebelaram contra a capital e após isso surgiram os Jogos Vorazes, né? Pra conhecer um pouco mais ainda da história. Eu acho que a autora pode tirar muita coisa ainda, porque ela tem criatividade, ela tem domínio da história e ela sabe o que ela tá fazendo. Eu não sei se não é um pouco precipitado dizer isso, mas infelizmente pra mim esse aqui é o meu menos favorito entre todos da série, tá? Não sei, eu senti algumas coisas muito desproporcionais em alguns momentos. Tem uma questão aqui com uma personagem também. Tudo bem que é a capital. Eu tento botar muito isso na minha cabeça. É a capital. Isso é possível por conta da capital. Mas mesmo para a capital, olhando por essa perspectiva, eu achei algumas coisas exageradamente demais. E alguns outros pontos também me chamaram a atenção de uma forma não tão interessante assim, que nem tem a ver com a capital, então eu fico me questionando muito sobre isso. A relação do Haymitch, por exemplo, com o interesse amoroso dele, não quero dar muitos spoilers, mas tiveram muitas coisas no livro que eu gostei. Por exemplo, a Maisie, gostei bastante dela, e eu tinha falado no meu vlog que eu achava que quando eu fosse lembrar de Jogos Vorazes, lembrar do livro especificamente, eu ia pensar muito nela, porque ela é uma personagem muito impactante, e realmente acontece. Eu penso em Amanhecer na Colheita e eu lembro da Maisie e eu gosto bastante dela. Então esse é um ponto positivo a mais aí na história também. Então, gente, assim, a minha opinião é essa. Quem gosta de Jogos Vorazes tem que ler esse livro e tirar suas próprias conclusões. Tem uma galera que tá amando, tem uma galera que não tá gostando, e eu fiquei nesse meio termo, assim, sabe? Eu tenho as minhas considerações, mas o livro também me pega muito pela parte nostálgica e por rever alguns personagens muito queridos por mim, tá? Então, se tu é fã da série e ainda não leu, corre lá pra fazer a leitura. Agora, gente, eu quero falar com vocês sobre um livro que me decepcionou muito. É um livro de romance que foi publicado agora nesse ano e se chama 7 Anos Entre Nós. Meu Deus, como eu tava com expectativa pra esse livro. E a pior coisa que tem é ir pra uma história com expectativa. Eu vivo e revivo esse cenário várias vezes e eu não aprendo, aparentemente. Eu fui pra essa história com tanta sede ao pote que eu comprei o e-book na pré-venda e no dia que ele entrou, que foi liberado no meu Kindle, eu tava lá pra ler e eu li ele super rápido, o que é um ponto muito interessante da história porque ela flui muito rápido mesmo. E aqui a gente tem um livro de romance, né, e uma pitada aí de viagem no tempo. Porque aqui a gente vai conhecer uma protagonista que eu já me esqueci o nome dela, é um nome bem diferente. E ela herda ali da tia, com quem ela tinha uma proximidade muito grande, e foi uma coisa do livro também que eu gostei, essa relação dela com a tia, mas também não é algo extremamente explorado. São algumas coisas mais pontuais. E ela acaba herdando esse apartamento, né, que tem uma pegada meio mágica, literalmente mágica, tá? Porque em determinados momentos ele acaba levando os personagens pro passado, 7 anos atrás. E a tia da protagonista sabia disso, né? Ela é uma mulher super excêntrica, eu achei uma personagem bem interessante, queria ter visto mais dela até, mas infelizmente ela já faleceu quando o livro começa. E é essa tia que desde a infância da protagonista conta pra ela histórias desse apartamento, e é tudo muito idealizado pela protagonista também, o que é muito legal de ver essa parte. Foi uma parte do livro que eu gostei realmente. Foi bem mais pro começo do livro assim. Mas eu não sei, gente, aos poucos alguma coisa, não sei se na escrita, não foi me conquistando tanto, porque a protagonista eventualmente, né, acaba voltando no tempo e encontrando com alguém, né, um cara. Esse cara, ele tá ali nos seus 20 e pouquinhos anos e ele vai acabar passando um tempo ali na casa da tia dela porque a mãe dele é amiga da tia, algo assim. Algo assim. E as coisas aos pouquinhos vão se amarrando. Eu acho que até no geral o livro é bastante coerente assim com as coisas que ele se propôs a fazer, tá? Mas o que faltou mesmo foi me conquistar. Faltou esse molho, faltou alguma coisa pra eu me aproximar da história, porque eu até gostei deles nas cenas do passado. E esse é um livro que todo mundo ama, gente. Meu Deus do céu. Eu vejo todo mundo amando o livro e foi até por conta disso que eu achei que eu ia gostar tanto. E aí eu fui lá e quebrei a minha cara. E eu fui tão emocionada, fui tão afoita, chegou a me dar uma tristeza. Eu fiquei realmente muito decepcionada de não ter gostado do livro. Eu lembro de estar lendo o livro e eu não tava nem gravando vlog nem nada e pensando assim, putz, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu vou terminar? Não vou terminar esse livro, eu vou abandonar. Cheguei a pensar em abandonar, mas acabei não abandonando. Fui lá e terminei a história aos trancos e barrancos. E, gente, deu no que deu. Eu não curti tanto a história. Infelizmente não me conquistou, faltou alguma coisa pra esse livro me conquistar. E ele tinha tudo pra eu amar.
tudo mesmo. Essa parte da viagem no tempo que eu acho super legal, mas o livro foi me saturando. Tinha alguns pequenos detalhes e eu me senti tão chata lendo a história, tão cri-cri, gente. É difícil um livro fazer eu me sentir dessa forma, mas eu me senti. Tinham momentos que o interesse romântico chamava a protagonista de Limãozinho. Sabe aqueles apelidinhos que tem, assim? Que tem em livro de fantasia e romance? Eu até gosto em alguns momentos, mas eu acho que eu tô meio de coração peludo pra isso. E aí, gente, ele chamava ela de Limãozinho e a minha cara ficava igual a dela, assim, meu Deus do céu, sabe? Quando ele falava isso, eu falava, ai, que vergonha. Foi mais ou menos esse o sentimento que eu fiquei enquanto eu li esse livro. Mas eu venci a história, terminei de ler toda. Só que, assim, se eu tivesse parado de ler no meio do caminho, eu acho que eu tinha saído vencendo ainda. Só que, por outro lado, né, eu vejo que a minha experiência é uma coisa bem particular. As pessoas acham engraçado que eu não curto tanto o livro. Inclusive, tem vários livros, gente, ao longo aí da minha vida que eu já li que eu não curti tanto. E muita gente fica, meu Deus do céu, como é que ela não gostou desse livro? E, pois é, gente. Acontece às vezes, e aconteceu bastante comigo já. Então, se tu for ler 7 anos entre nós, eu espero do fundo do meu coração que tu goste muito, tá? Mas agora vamos falar então de fantasia, porque eu tenho aqui A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse aqui é um livro que eu li no ano passado, lá em novembro, mas ele tá muito fresquinho na minha cabeça ainda, tanto o primeiro volume quanto o segundo, porque As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, que é o segundo volume e conclusão aí da duologia, eu terminei de ler essa semana. Depois de, gente, meu Deus do céu, ficar tentando ler esse livro. Meu Deus do céu, que parto que foi ler essa história. Mas eu tenho opiniões diferentes sobre os dois livros da duologia, tá? Aqui a gente vai conhecer então a Oraia, né? Esse aqui é um livro de fantasia com vampiros. Tem toda uma estrutura aqui na história. A Oraia, ela foi adotada pelo rei dos vampiros, né? Portanto, ela não é uma vampira, mas ela vive entre os vampiros que são extremamente sanguinários. E ela é uma personagem que sabe lutar, que sabe se defender, sabe? Que vai atrás e faz o corre dela. E ao mesmo tempo, o próprio rei, que aparentemente tinha uma boa relação com ela, né, o pai dela, se preocupava muito com a segurança dela. Só que aqui na história tem um torneio também que se chama o Kejari, que é quase assim uns jogos vorazes dos vampiros ali, onde eles podem lutar até a morte, somente uma pessoa sobrevive, né? E essa pessoa vencedora vai ter um desejo concedido ali pela deusa Niaxia, que é a deusa que eles louvam aqui na história. Essa é uma premissa bem simplificada que eu trouxe aqui pra vocês, porque o que eu quero falar é a minha opinião sobre a duologia. Eu quero falar sobre o sentimento que eu tive com essa história. Esse primeiro livro aqui funcionou muito bem pra mim, gente. Eu me diverti, eu até gravei vlog pra vocês aqui no canal enquanto eu lia, e eu me diverti. Foi um livro que me conquistou, sabe? Eu gostei da relação do casal, o Rain e a Oraia. Tem cenas hot aqui no livro também, tá? Inclusive, eu gostei muito mais das cenas hot do segundo livro do que do primeiro. Eu gostei do final da história, eu gostei de como ela se desenvolveu, foi uma história rápida de ler, fluiu bastante, era bem interessante e o universo me conquistou muito, tá? Eu me senti bem lendo o livro, foi um livro assim que quebrou expectativas, sabe? Foi divertido, foi leve e era isso que eu precisava ler no momento. Só que já com o segundo volume da duologia, que é As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, foi difícil, gente. Eu não sei o que aconteceu, eu sabia que existia uma diferença gritante entre o que eu esperava que fosse acontecer no segundo volume, o que eu queria que acontecesse no segundo volume, na verdade, depois de ler os últimos capítulos aqui do livro, que é reviravolta atrás de reviravolta, tá? Bem aquela coisa que a gente conhece e gancho pro segundo volume, tá? Mas eu sabia que ia ter essa diferença gritante, assim, gritou real, tá? Porque o que eu queria era que acontecesse umas coisas em específico depois desse final, mas eu achava que a autora realmente não ia ir por esse caminho e, de fato, ela não vai. Inclusive, não chega mais ou menos nem perto do que eu achei que ia ser, do que eu queria que fosse, né? Porque achar de verdade, eu não achei que ia acontecer, mas eu só queria muito. Fonte, vozes da minha cabeça. Então, foi um livro que eu demorei muito pra me habituar na história, eu insisti bastante nele. Insisti nele nesse segundo volume até porque ele era a meta de leitura pro ano, então eu tô levando as minhas metas muito a sério, então por isso que eu terminei de ler. Fui insistindo na história e a partir ali de uns 30% que eu comecei a me habituar um pouco mais. Comecei a achar mais interessante a relação dos personagens, só que sempre tendo essa rusga que eu fiquei lá do primeiro livro. Porque tem uma coisa que acontece ali, é quase como um plot de traição, basicamente.
Só que talvez não do jeito que vocês estão pensando. Então esse segundo volume não me trouxe o mesmo sentimento que o primeiro, não me levou pra dentro desse universo na mesma forma, apesar de ter alguns pontos que eu gostei sim de ler. Tem algumas coisas, determinadas coisas que acontecem aqui com a Oraya que eu achei bem interessante, algumas trocas entre os personagens também, alguns momentos entre os personagens muito fofinhos, muito legais, que eu gostei de ler, mas eu acho que ele não superou e não sei se iguala ao primeiro volume, pelo menos em sensação, em sentimento, em questão da experiência mesmo. Acho que eles não se igualam, não chega nem perto, na verdade. Esses primeiros 30% me deixaram bem cansada, foi bem difícil de ler e eu achei que em algum momento até eu não ia terminar, mas terminei. Eu tô até agora pensando se eu vou continuar lendo a série, porque essa duologia se passa dentro de um universo onde vão ter outras séries, com outros personagens, enfim. Acho que são 6 volumes até ao todo, mas a história desses 2 personagens se encerra aqui, né? Então assim, essa aqui é um pouco mais difícil, é uma indicação um pouco mais difícil, porque eu gostei bastante do primeiro volume, achei bem legal, mas já o segundo volume não foi tão legal assim, ficaram algumas coisas que não me agradaram tanto também. E eu tô sentindo que eu tô reclamando de tudo hoje. Mas a gente vai continuar, tá? Porque outro livro que eu coloquei aqui na lista foi Os Favoritos. E esse aqui eu não vou deixar muito na tela pra vocês, porque a capa dele suga toda a luz da minha câmera aí. E esse livro, gente, pra variar, eu tenho algumas considerações. Eu comecei gostando muito da história, tá? Mas eu já fui pra ela achando que seria uma outra coisa, porque essa capa me passa uma sensação de livro de romance. Só que não é, de fato, um livro de romance. Ele tem esse elemento do romance também na história, mas aqui a gente tem uma história documental, né? Onde algumas pessoas estão sendo entrevistadas para contar aí o momento que elas conviveram com a Catarina e com o Riff, que eram patinadores, que cresceram patinando juntos e ficaram muito famosos, se tornaram aí os favoritos, né? Que estão agora, né, aposentados. Mas em contraponto a isso, a gente vai ter a Catarina, que é a protagonista, contando a história dela, a versão dela dos fatos, enquanto essas entrevistas acontecem também em alguns outros capítulos. Então a narrativa vai se complementando. Por isso até que esse livro é tão divulgado aí como Daisy Jones and the Six da patinação. Pra mim ele mistura muito essa pegada de Daisy Jones and the Six, muito também as pegadas dos livros da Taylor Jenkins Reid no geral, sabe? Esses mistérios, algumas pequenas reviravoltas, me lembrou bastante com uma mescla aí de Spinning Out também, a série da Netflix. E esse aqui foi um livro que eu comecei lendo super bem. Tava fluindo muito bem, fiquei animada, tem fofoca, tem traição, tem tudo, gente. É de ficar obcecado ao se ler esse livro. Só que depois de umas 100 e poucas páginas por aí, eu comecei a achar a história um pouquinho mais cansativa, o meu ritmo com ela diminuiu um pouco. Achei que a autora trabalha algumas coisas, na verdade ela pontua algumas coisas que ela não trabalha tanto, assim, então eu fiquei meio, será que isso era tão relevante pra narrativa? Acontecem algumas coisas também que eu fiquei pensando, assim, pra quê? Por que isso aconteceu? Então eu senti que mais do meio pro final a coisa começou a ficar um pouquinho mais cansativa, foi mais cansativo de levar até o fim, mas ainda assim eu tava interessada, rolou essa questão da obsessão de ler o livro também, o que é muito importante pra essa história aqui, porque ela é sobre isso também. Fala muito sobre a obsessão da Catarina pela patinação, sobre a obsessão do Riff pela Catarina e também sobre a obsessão dela com ele, porque ao mesmo tempo que eles patinavam, eles tinham uma relação romântica, que era muito complicada, porque eles dois são pessoas bastante complicadas. E é um pouco inspirado também em O Morro dos Ventos Uivantes, acredito eu que na relação dos personagens, tá? Nessa construção aí, e na parte da fofoca também, porque eu nunca terminei de ler O Morro dos Ventos Uivantes, então não vou saber dizer muito mais pra vocês. Mas pra mim o ponto alto realmente do livro é a relação dos personagens ali, os momentos que eles estão patinando. O livro conseguiu me conquistar muito nesses momentos, só que quando eles passavam, às vezes eu sentia que eu tava meio afastada da história. Essa foi realmente a minha única questão com o livro, mas do meio pro final ali também que eu me afastei dela. Só que no começo eu tava bem engajada, tava empolgada e querendo muito saber o que ia acontecer na história. Eu acho até que esse livro, gente, tem uma capa que não condiz tanto, tá, com a narrativa. Eu acho a capa bonita, mas não sei se ele passa a vibe, transmite, sabe, o que tem dentro da história. Mas essa também é mais uma história que caiu na boca do povo, o pessoal tá começando a descobrir mais ela e a galera tá curtindo também. E pra encerrar esse vídeo, gente, eu ia falar sobre Binding 13, tá? Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Na verdade, nem tem muito o que falar, porque eu fui começar a ler esse livro. E eu, inclusive, ia fazer um diário de leitura lá pra minha rede vizinha. Meu arroba na rede vizinha é Kata Jukoski, lá no TikTok. E no Instagram é @crialité. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me acompanhar. E eu li a primeira frase do livro, a primeira página. E eu falei, não vai dar. Não vai ter como. Eu acho que não sei se eu vou gostar desse livro. Só que eu tô, ao mesmo tempo, gente, querendo ler.
pra saber o que acontece, porque todo mundo tá amando esse livro. O que que tá acontecendo com essa história? Fica todo mundo chocado, apaixonado, obcecado. Eu também queria sentir essas coisas, eu também queria ficar encantada pela história. Mas sabe quando tu olha pra uma coisa e fala, não sei se vai dar, não sei se é pra mim. Foi bem assim que eu me senti quando eu li a primeira frase do livro. Eu gravei isso em vídeo, eu fiquei tão, meu Deus, sabe? Como é que isso é possível? O livro tá aqui atrás de mim até, eu até nem peguei ele é enorme, ele é um calhamação e é uma série gigantesca. E eu recebi um pacotinho ali também que eu acho que veio o segundo volume, então isso me anima ainda mais a ler. Então eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu leio esse livro, que eu faço um vlog dando as minhas opiniões sinceras? Porque eu vou ter que ser sincera. Mas eu não sei qual vai ser a minha opinião, gente. Eu comecei meio torta com o livro já. Não sei se vai ser uma boa ideia ler essa história, se eu vou gostar realmente, mas eu tô na curiosidade. Eu tô querendo saber. Eu estou desesperada pra me apaixonar por esse livro. Aí eu vou lá e quebro a cara de novo. Esses então, gente, foram os hypes que eu li recentemente. Não rolou tanta coisa, né? Achei que ia ter mais coisa, mas conforme eu for lendo, conforme forem aparecendo outros hypes, eu vou lendo e depois eu faço um outro compilado contando pra vocês se vale a pena ler ou não. E eu espero ter mais indicações no próximo vídeo, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido com a história e me contem aí nos comentários quais desses vocês já leram, quais são as opiniões de vocês sobre esses livros, tá? Porque eu fiquei bem curiosa pra saber, até porque eu sei que todo mundo tá amando, né, a maioria desses livros que eu citei aqui. É isso então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, tá? De se inscrever no canal, de hypar esse vídeo se vocês puderem e de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá? Um beijo pra vocês, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau! E não desistam de mim, gente!